TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV e você assiste agora um resumo do que foi notícia nesta semana. Hoje é sábado, 31 de agosto e você vai ver a seguir. 131 coletivos de Petrópolis estão com documentos prestes a vencer e 43 operam irregularmente. Internações por síndrome respiratória aguda grave apresentam alta em alguns estados do Brasil. Prefeitura atende convocação da Câmara, mas secretário não consegue responder questionamentos feitos por vereadores. Dragagem causa danos à residência na Coronel Veiga. Agora no Correio Petropolitano na TV. A equipe da TV Correio da Manhã realizou um levantamento dos licenciamentos dos coletivos da empresa de ônibus em Petrópolis. De acordo com os dados, 131 podem operar até o fim do ano e 43 já rodam de forma irregular. Os dados levam em consideração as informações fornecidas por meio do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. Dos 318 coletivos de 4 empresas que operam na cidade, 131 ônibus têm até o fim deste ano para rodar em Petrópolis, tendo em vista que estão com o licenciamento de 2023. Já 230 veículos operam com a documentação em dia e 43 estão com os documentos atrasados. Quebra muitos ônibus, quebra demais. Aí é complicado, né? Você fica no ponto esperando, você tem que caminhar a pé e ir para um outro lugar para pegar o ônibus. Costuma ter bastante problema assim. Direto os ônibus quebram, ou então não tem, atrasa muito. Acaba que tem dia que a gente fica aqui por horas, assim, 1, 2 horas, 1h30 esperando o ônibus, não tem ônibus muito tempo. Ao todo, a empresa Turp tem 99 coletivos com licenciamento em 2023 e 11 com o documento deste ano. A Cidade Real conta com 77 coletivos que estão com licenciamento atualizado, assim como a Cidade das Hortênsias, que opera com 56 ônibus, as linhas do Itamaraty e Estrada da Saudade. De acordo com o relatório, dos 75 coletivos da Petroita que estão em circulação, 43 estão com os documentos atrasados e 32 estão com os documentos prestes a vencer, mais especificamente no fim deste ano. A empresa é a única que sequer tem um coletivo com a documentação de 2024. A TV Correio da Manhã também apurou o ano de fabricação dos coletivos das 4 empresas da cidade. De acordo com as determinações da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o período máximo para que um coletivo opere é de 11 anos a partir do ano de fabricação, para ônibus comuns e 8 anos para micro-ônibus. De acordo com os dados apurados, 36 ônibus da Petroita já não poderiam operar na cidade. Da empresa Cidade Real, 40 coletivos não poderiam mais operar. Da Cidade das Hortênsias, 24 coletivos circulam acima da determinação da CPTrans, assim como 26 da Turp. Outros 2 coletivos da Turp podem operar apenas até o fim desse ano. Ao analisar todos os dados, 38% dos ônibus que circulam na cidade não poderiam mais operar. Errado, né? E muito errado, né? Uma coisa dessa, porque se a gente que tem carro anda irregular, eles prendem. E por que não prende a Petroita? A Prefeitura de Petrópolis e o Cetranspetro foram questionados, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Os vereadores Mauro Peralta, do PMN, Domingos Protetor, do PP, Gil Magno, do PSB, Ronaldo Ramos, do PSB e o secretário da SSOP, Elias Monte, realizaram uma reunião na quinta-feira na Câmara Municipal de Petrópolis para tratar sobre a situação da coleta de lixo e do transporte público na cidade. Após não comparecer à primeira convocação,
A Prefeitura de Petrópolis atendeu a um chamamento da Câmara Municipal de Petrópolis para prestar esclarecimentos sobre a situação da coleta de lixo e do transporte público na cidade. Entretanto, o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Elias Montes, não soube responder aos questionamentos feitos pelos vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor. Avalio como proveitosa, embora ele não possa ter dado nossas explicações, porque não teve o corpo técnico. Ele ficou de responder por escrito a todos os questionamentos que ele não teve condição de responder. Ele alegou que ele fiscaliza o contrato, mas que ele não tem acesso aos números. De acordo com Elias Montes, as perguntas devem ser direcionadas aos atuais presidentes da CONDEP e da CPTrans, pois, por conta do serviço técnico e especializado, ele não tem a capacidade de intervir e responder perguntas sobre as respectivas companhias. Tanto a CONDEP quanto a CPTrans são contratados pela administração direta e têm peculiaridades. Eles respondem objetivamente pelos serviços que eles são prestados. E são serviços técnicos onde eles têm uma estrutura para realizá-los. Os dois vereadores já haviam convocado ambos os presidentes em uma outra ocasião, mas eles não compareceram, afirmando que não podem ser convocados por dirigentes de entidades da administração indireta municipal, somente agentes políticos diretamente vinculados ao prefeito Rubens Bom Tempo. Peralta afirmou ainda que o secretário da SSOP se comprometeu a responder às perguntas feitas pelos vereadores no menor tempo possível. Se não vierem as respostas, a gente vai ter que judicializar, mas acreditamos que venha. Embora a cidade não pode ficar esperando solução. Entre os questionamentos dos vereadores estão a contratações de mês para a CPTrans durante a Bauerfest, o quantitativo de engenheiros do tráfego na cidade, a produção mensal de lixo no município, o valor das dívidas da CONDEP, entre outros. Mesmo não tendo sido convocado, o ex-presidente da CONDEP e atual candidato a vereador de Petrópolis, Léo França, compareceu à reunião. De acordo com Elias, ele pediu a presença do ex-presidente da empresa por conta do intervalo das quais as questões se referem. Quem participou disso efetivamente foi o Léo França. Então, como a finalidade era trazer à luz a realidade, nada melhor do que aquele que viveu do que o outro que está só analisando documentos. E o nosso atual presidente da CONDEP, ele assumiu há muito pouco tempo. O secretário ainda afirmou que, quando for questionado, vai responder e comparecer sempre que convocado, destacando a importância da colaboração entre a Câmara e os órgãos públicos. Volto a dizer, essa colaboração ela tem que acontecer, porque se ela não acontecer, quem perde com isso é a população. Um novo boletim da Fiocruz aponta aumento no número de internações por síndrome respiratória aguda grave em algumas regiões do Brasil. Apesar da alta, os números no estado do Rio de Janeiro se mantêm estabilizados. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, mostra o aumento de internações por SRAG em alguns estados do Nordeste, em Goiás e em São Paulo. O aumento no número de internações está associado diretamente ao aumento nos casos do rinovírus, das influenzas e da Covid-19. No ano epidemiológico de 2024, já foram notificados mais de 115 mil casos de SRAG, com 48,6% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Apesar do aumento no número de internações ocasionadas pela Covid-19 no país, no estado do Rio de Janeiro os números estão estabilizados e em baixa. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 do Ministério da Saúde, neste ano epidemiológico foram registrados 276 novos casos e 16 óbitos pela doença em todo o estado. Ainda de acordo com os dados do painel, os municípios da região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, e Três Rios e Paraíba do Sul Fluminense, não registraram nenhum novo caso na última semana epidemiológica. Diante desse cenário, a gente reforça, a importância da vacinação contra a Covid-19. Então, é importante que, com esse aumento, de número de casos de Covid, todas as pessoas que são do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19. Em um panorama nacional, a oscilação de casos de SRAG nas últimas 6 semanas e indícios de aumento nas últimas 3. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 22,6% por vírus sincicial respiratório, 19,4% por Covid-19, 16,3% por influenza A e 1,8% por influenza B. Mesmo com a oscilação, a pesquisadora reforça a importância da vacinação contra os vírus e também destaca os cuidados para este período.
a gente mantém a recomendação de uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é que a pessoa fique em isolamento, evitando transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente para essas pessoas, né, que são do grupo de risco, como idosos, crianças pequenas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, é importante que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. Uma dragagem realizada pela Prefeitura de Petrópolis nos rios da Rua Coronel Veiga causou danos nos imóveis que ficam próximos à localidade. Em uma das casas afetadas, o muro que sustenta o imóvel já começou a ceder. A Rua Coronel Veiga tem um histórico no município de Petrópolis de alagamentos. Uma das mais marcantes enchentes foi no ano de 2022, ocasião em que 2 ônibus foram empurrados pela água para dentro do rio. Esse e outros episódios na mesma época resultaram em uma série de prejuízos e mortes. Além disso, outra consequência foi o assoreamento do rio da região, ou seja, ocorreu um acúmulo de terra, lixo, areia, rochas e outros materiais no fundo dos rios. Meses depois, em abril de 2023, a Prefeitura de Petrópolis iniciou uma série de obras para realizar a dragagem do rio que existe no local. E a intervenção, que tinha como objetivo deixar a região mais segura, trouxe consequências ainda mais perigosas para a moradora Adriana Luquete. Na minha casa entrou água, eu acredito seja devido à tragédia ali do ônibus, que a água retornou, entrou 1,70 m na minha casa. Mas mesmo assim a gente passou bem, só molhou as coisas, perdemos o carro, salvamos nossa vida, tudo bem. Aí depois disso tudo, aí resolveram dragar o rio, que ficou assoreado. Aí a gente achou até bom, né? Porque sempre dragou, ajudava, né? Mas a gente começou a achar estranho que eles começaram a cavucar debaixo dos muros. Adriana mora há mais de 56 anos na casa, com o marido e a filha. O imóvel, que fica no bairro Valparaíso, foi afetado diretamente após a dragagem. Para se ter uma ideia, após as obras municipais, o muro da casa sofreu danos estruturais e alguns dias depois caiu. Foi laminando, aí chegou de noite, a gente escutou um barulho muito forte, aí caiu um pedaço do muro e os outros ficaram tudo rachado. Tanto que uma árvore nossa, ela chegou a ceder, que saiu a terra tudo por baixo. Aí eu liguei para a Defesa Civil, eles vieram à noite mesmo, mas não podia descer ali porque estava perigoso, voltaram no outro dia. O rapaz fez um laudo que corria risco, porque aqui ficou suspenso. Meu marido que botou um cimento para não ficar pior. O imóvel foi construído há mais de 140 anos aqui na Rua Coronel Veiga. E apesar do histórico de alagamentos na localidade, segundo a Adriana, só após a dragagem que foi realizada no rio próximo à sua residência que a casa passou a sofrer com os danos das águas. E uma das consequências foi a queda do muro. A moradora já procurou a Promotoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro e, após vistorias feitas na localidade pelos órgãos responsáveis e pela Defesa Civil, Adriana recebeu uma determinação judicial dizendo que a Prefeitura deveria, através da Secretaria de Obras, realizar obras de reparo. Apesar disso, mais de um ano se passou e até agora nada foi feito. Entrei na Justiça, já passou mais de um ano na Justiça, também ninguém não fala nada. Já acionei, eu pedi o Ministério Público, também nada. Eles até me atenderam muito bem, mas não sei o que eu faço mais não. Adriana afirma que nos dias de chuva, a família sofre com a possibilidade de uma tragédia no imóvel. Na hora que subir o rio, vai carregar tudo. Eu não sei o que pode acontecer. E a árvore ali, se cair aquela árvore daquele tamanho com raiz e tudo, vai levar tudo. Mas eles acham que não. Eu e minha família aqui, os meus bichos, a gente não tem segurança. Porque quando a água sai aqui na rua, a gente fica ilhado aqui. Eu não sei o que vai acontecer. A TV Correio da Manhã procurou a Prefeitura de Petrópolis para saber qual a previsão do início das obras de reparos na região. Até o fim desta edição, não houve retorno. E você vai ver no próximo bloco.
Rio de Janeiro apresenta a maior queda do país nos valores da cesta básica. Serasa aponta a redução de R$ 108,83 no valor médio das dívidas brasileiros. A PPO mantém acolhimento e assistência aos pacientes oncológicos, independente do local de tratamento. Estoques do Banco de Sangue em Petrópolis permanecem em estado crítico. O Correio Petropolitano na TV volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança, preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Ministério Público Eleitoral, por meio da 174ª Promotoria Eleitoral, manifestou-se pelo indeferimento do registro de candidatura de Joacir Barbalho Pereira, o Joa, para o cargo de prefeito de Três Rios. A medida baseia-se em uma série de processos e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A candidatura de Joacir foi questionada por alegações de inelegibilidade devido à rejeição de suas contas de gestão, enquanto ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal de Três Rios. De acordo com o TCE-RJ, as irregularidades incluem o pagamento de subsídios acima do limite
limite legal e a contratação de uma empresa para realizar cursos de capacitação para vereadores sem a devida justificativa e transparência. Apesar do candidato ter apresentado contestações que mudam o efeito da sentença, o Ministério Público Eleitoral diz que a determinação não muda os fatos que resultam na impugnação do candidato. A promotoria eleitoral destacou que, na época dos fatos que motivaram a condenação, Joacy atuava como ordenador de despesas, posição que o torna inelegível, segundo a jurisprudência eleitoral vigente. A ação agora aguarda a homologação pela Justiça Eleitoral. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, divulgou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, a PNCBA, referente ao mês de julho. No período, o Rio de Janeiro registrou a maior queda nos valores do conjunto de alimentos. Confira. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, referente ao mês de julho, aponta que o valor do conjunto de alimentos básicos consumido pelas famílias caiu em 17 capitais. O destaque entre as quedas está no Rio de Janeiro, que registrou 6,97% de diminuição no valor quando comparado ao mês de junho, sendo a maior queda registrada no país. São Paulo foi a capital com o maior valor da cesta básica no país, R$ 809,77. No Rio de Janeiro, o valor ficou em R$ 757,64. O valor mais baixo foi constatado em Aracaju, R$ 524,28. Mas é importante destacar que a composição da cesta básica é diferente nas cidades da região Norte e Nordeste. Entre os 13 alimentos que compõem a cesta básica, o café em pó, o óleo de soja e o pão francês apresentaram um maior aumento nos preços quando comparados ao mês de junho, enquanto o tomate, o arroz e o feijão registraram as maiores quedas no período. Na feira livre no centro de Petrópolis, os clientes reagiram aos valores dos alimentos. Eu já comprei aqui, tá muito bom assim o preço. Só aumentou a baroa, porque a baroa sempre é cara mesmo. O resto tá tudo em conta. As coisas estão bem difíceis. Em tudo, né? Não só legumes, mas também, assim, mercado, né? Tá tudo bem difícil, sim. Tem coisas que estão caras, como a banana, né? A banana realmente ela tá 8, 9, isso é caro, mas existem outras coisas que o preço baixou. Teve um tempo aí que estava muito caro, mas agora já tem muita coisa agora que já tá bem tranquilo. O presidente da Associação de Feirantes de Petrópolis, Gênesis Pereira, relatou uma baixa recente no número de vendas da feira por conta do frio. Olha, eu não posso reclamar não. Andou um período que está um pouco mais devagar por causa do frio, né, que esfriou. Mas, graças a Deus, eu posso reclamar. Eu só tenho que agradecer, os meus fregueses vêm sempre, compram, diminui um pouquinho, mas sempre leva alguma coisa, então está caminhando. O feirante ainda afirmou que os preços das mercadorias estão mais caros nos centros de distribuição. Ultimamente, o preço está um pouco meio alto para a gente poder comprar para revender. As coisas têm aumentou um pouco, assim, relativamente aumentou bastante. Mas não tem jeito, né? A gente vai lidando como pode. O DIEESE comparou o custo da cesta básica com o salário mínimo líquido e constatou que no mês de julho o trabalhador comprometeu em média 51,66% do rendimento para comprar alimentos. Considerando a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estimou que o valor necessário do salário mínimo em julho de 2024 deveria ser de R$ 6.802,88, ou seja, 4,82 vezes maior que o valor atual, de R$ 1.412. O novo levantamento do mapa de inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa apontou uma redução do valor médio dos débitos dos brasileiros em julho. A quantia atinge a marca de R$ 5.373,46 e a diminuição é de R$ 108,83 em relação ao mês anterior. Essa é a primeira queda em 6 meses e a maior queda da série histórica desde janeiro de 2020. Os dados do principal indicador de inadimplência do Brasil ainda apontam um leve crescimento no volume de endividados. Depois da redução registrada nos últimos meses, julho apresentou um aumento de 136 mil consumidores no cadastro de negativação. Hoje em dia é muito fácil se endividar, muito fácil mesmo, né? Nós temos que ter um controle. Tá difícil de pagar mesmo. Em Petrópolis, 124.726 pessoas estão inadimplentes, o equivalente a 44,5% da população petropolitana.
O valor médio das dívidas é de cerca de R$ 5.160 e o valor médio de cada dívida é de R$ 1.575. De acordo com o Serasa, a soma total de débitos dos inadimplentes em Petrópolis ultrapassa os 643 milhões de reais. De acordo com o mapa do Serasa, o estado do Rio de Janeiro registrou uma queda no número de inadimplentes, ao todo 66 mil pessoas, o que representa o segundo maior dado referente a este ano, atrás apenas do mês de maio, quando 91 mil pessoas deixaram de ter dívidas. De acordo com o mapa de inadimplentes, os bancos e cartões de crédito seguem como o principal segmento das dívidas, representando 28,44% do total de débitos no país. Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás, com 21,45%, e financeiras, com 17,81%. Jéssica já acumulou pendências no cartão de crédito e, após 3 anos, conseguiu pagar a dívida. Levei anos para poder pagar. Dívida de cartão. Dívida de cartão. Quanto tempo mais ou menos? Juros e juros. Fiquei 3 anos pagando e era só R$2.000. Mas como botou juros em cima de juros e uma máquina também que eu comprei uma vez, financiado, hoje eu pago os juros dela. Eu pago o juro dos juros. Hoje em dia, na hora de fazer uma compra, por exemplo, pensa 2 vezes. Muito. De acordo com o Serasa, são 71.676 pessoas inadimplentes em Teresópolis. Já em Nova Friburgo, são 62.351 pessoas com dívidas. Em Três Rios, são 32.507 e em Paraíba do Sul, 17.797 pessoas estão inadimplentes. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, está registrando uma queda nas doações. Isso porque algumas pessoas vêm cancelando a ajuda prestada à associação por conta da mudança no atendimento pelo SUS para o Hospital Alcides Carneiro. Mas esta mudança não altera em nada os serviços prestados pela PPO. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos continua a desempenhar um papel crucial no apoio a pacientes com câncer de Petrópolis e também das cidades da região. Mesmo após a mudança do local onde seus tratamentos são realizados, ou se estes são realizados pelo SUS ou pelo sistema privado, a Casa de Apoio continua oferecendo um acolhimento que vai além do suporte de hospedagem. Porém, de acordo com a associação, muitos dos apoiadores da PPO estão cancelando as doações. Mas a associação destaca que segue com a continuidade das ações do acolhimento, oferecendo apoio e assistência de qualidade a todos os pacientes acometidos pelo câncer. Independente de onde você está realizando seu tratamento, após a transferência do atendimento oncológico do SUS para o Alcides Carneiro, aonde era realizado dentro do CTO ao lado da nossa casa, não faz com que nós deixamos de atender todas as pessoas que precisam ser acolhidas em nossa casa. A transferência dos atendimentos oncológicos do Sistema Único de Saúde para o Hospital Alcides Carneiro, deixando de ser realizada na unidade do Centro de Terapia Oncológica, ao lado da Casa de Apoio da PPO, não alterou em nada o compromisso da associação em prestar um atendimento gratuito, humanizado e completo aos pacientes. A associação disponibiliza atendimento multidisciplinar com profissionais de nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e assistência social, garantindo uma abordagem integral para o bem-estar dos pacientes. Nós continuamos atendendo, realizando o atendimento humanizado e fazendo todo o trabalho com a nossa equipe multidisciplinar para aqueles que precisam gratuitamente. Por isso, eu venho hoje aqui te convidar a continuar ajudando a nossa casa aqui na cidade de Petrópolis. Para continuar as atividades, a PPO depende do apoio da sociedade. Esse suporte pode ser manifestado de diversas formas, como através de doações por meio do PixDay, contribuições via telemarketing, doações de alimentos para a composição das refeições dos pacientes acolhidos na casa e para as cestas entregues a pacientes em situação de vulnerabilidade, além de roupas, acessórios, utensílios domésticos e de decoração para serem vendidos no bazar beneficente da associação. Com o apoio da comunidade, a PPO segue firme em sua missão de acolher e apoiar os pacientes oncológicos, garantindo que ninguém enfrente a luta contra o câncer sozinho. Mais informações sobre a PPO ou como se tornar um parceiro e mudar a vida de algum paciente oncológico podem ser obtidas na sede da PPO, que fica na Rua Visconde da Penha, no número 72, no centro de Petrópolis,
ou também por meio do telefone fixo no DDD 24 2242 0956 ou no WhatsApp no DDD 24 99274 1377. Mais informações também estão disponíveis no site appo.org.br. O Banco de Sangue Santa Teresa permanece com o estoque em estado crítico e, por isso, a unidade pede que a população se mobilize e doe sangue. Vale destacar que 4 tipos sanguíneos são os mais críticos no momento, mas todos são necessários. O Grupo GSH, Banco de Sangue Santa Teresa, fez um alerta nesta quinta-feira, devido aos estoques de sangue na unidade que permanecem baixos. De acordo com a coordenadora do Banco de Sangue, Marcela Zilves, o número de doadores cai cada dia mais. Hoje, os estoques de sangue da nossa cidade estão em situação crítica, o que compromete a segurança de todas as pessoas que precisam de sangue. Nós estamos hoje produzindo 57% abaixo do necessário. Estão com baixos estoques os fatores sanguíneos A negativo, A positivo, O positivo e O negativo. Vale lembrar que o Banco de Sangue Santa Teresa não abastece somente os hospitais de Petrópolis, mas também de municípios vizinhos. Por isso, toda ajuda é necessária e uma doação salva até 4 vidas. As pessoas continuam a precisar do sangue, nós continuamos a fazer os atendimentos, só que os estoques não conseguem ser mantidos no nível seguro, porque o número de doadores por dia está muito pequeno ainda. Hoje, nós precisamos de ajuda de todos os grupos sanguíneos. Nós estamos com um déficit em todos os grupos sanguíneos nos estoques dos nossos hospitais. Mediante cenário crítico, o Grupo de Sangue Santa Teresa e o Cinemax Petrópolis fecharam uma parceria com o intuito de promover a doação. Diante disso, quem doar o sangue durante a campanha vai ganhar um ingresso para ir ao cinema. A gente precisa da ajuda das pessoas que podem doar sangue, que venham ao banco de sangue, façam a sua doação. A gente precisa aumentar a produção diária para que a gente consiga abastecer os nossos hospitais na velocidade que é necessário para suprir os estoques. Para doar, não é necessário realizar agendamento. Basta se dirigir até o banco de sangue localizado na rua Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, das 7 horas da manhã às 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no site doesangue.com.br, na rede social @doesanguepetrópolis ou pelos telefones DDD 24 2245 2324 ou 99269 4355. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. E você vai ver a seguir. Petrópolis apresenta aumento no número de registros de estelionato e apreensão de drogas no mês de julho. O Corpo de Bombeiros do Rio já combateu cerca de 14 mil incêndios florestais apenas neste ano. Pesquisa aponta que Ingo Ramos tem 24% das intenções de voto em Petrópolis. Municípios da região serrana registram grande queda no número de eleitores com menos de 18 anos. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e um harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão.
a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O boletim do Instituto Nacional de Segurança Pública apontou uma redução no número de casos de morte violenta no estado do Rio de Janeiro, com o menor número registrado desde 1991. Em contrapartida, foi registrado aumento no número de ocorrências de estelionato e apreensão de drogas no município de Petrópolis. O balanço do ISP referente ao mês de julho aponta aumento nos registros de ocorrência no período em Petrópolis em comparação ao ano passado. Em julho de 2024, 1.284 registros foram feitos, enquanto em 2023, 975, o que representa um aumento de 31,7%, com 309 ocorrências a mais. Em todo o estado, as polícias civil e militar prenderam em média 119 pessoas por dia e apreenderam 17 armas de fogo a cada dia, tirando mais de 3.000 armas de circulação. A estatística de maior expressão no estado foi a redução de mortes violentas. Entre janeiro e julho deste ano, houve uma diminuição de 17,5% no número de vítimas. Em 2023, 2.670 casos foram registrados. Já em 2024, 2.203. Este foi o número mais baixo desde o início da série histórica do Instituto, em 1991. Na cidade de Petrópolis, os crimes que apresentaram maior crescimento no número de registros, no mês de julho, se comparado ao mesmo período do ano de 2023, foram os de apreensão de drogas e estelionato. Neste ano, 116 ocorrências de apreensão de drogas foram registradas na cidade. No ano passado, 64, um aumento de 81,3%. Os casos de estelionato tiveram um aumento de 68,4%. Em 2023, 171 registros foram feitos e neste ano, 288. A advogada Priscila Braga, da OAB Petrópolis, definiu o crime de estelionato como um crime patrimonial que consiste em enganar uma vítima para obter uma vantagem ilícita, geralmente em dinheiro. Vamos supor que João peça para Maria, chega para Maria e fala assim: Maria, olha só, eu tenho um ótimo investimento para você fazer. É uma casa dos seus sonhos, é um castelo lindo, maravilhoso. Só você tem que investir só R$5.000 nesse castelo. Mostra um monte de documento falso, que ele é dono da casa, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Aí ela vai dar 5 mil para o João. Isso é o estelionatário. Ele obriga a pessoa, faz com que a pessoa acredite naquela ilusão que a coisa é maravilhosa, ela é linda, e a pessoa vai dar o dinheiro pro cara. Nesta situação hipotética, o estelionatário vendeu algo que não possui, visando uma vantagem financeira para si. O condenado pelo crime de estelionato pode ser sentenciado de 1 a 5 anos de prisão, ainda com possibilidade de multa. Por outro lado, os números que tiveram maior diminuição no número de anotações na cidade foram os de lesão corporal dolosa e ameaça. Os registros de lesão corporal dolosa caíram em 6,5%. 86 casos foram registrados neste ano, contra 92 em 2023. As ameaças ficaram em segundo lugar no número de diminuições, com uma redução de 0,9%. Em julho de 2024, 110 ocorrências foram registradas, e no ano passado, 111. O crime de ameaça é definido por Priscila como uma ação forçada que, se não realizada, pode gerar uma sanção grave para o ameaçado. A advogada dá continuidade à situação hipotética do estelionato em um caso que ela evolui para uma ameaça. Maria descobre que é tudo falso, que é tudo mentira, que o João não tem casa coisa nenhuma, que o João não tem castelo coisa nenhuma, que aqueles documentos são todos falsos.
que Maria chega para o João e fala? Olha, se você não me devolver meu dinheiro, eu vou na polícia. João fala assim, se você for na polícia e se você me denunciar na polícia, o que eu vou fazer com você? Eu vou te matar, vou matar sua família. Isso é uma ameaça. Pelo delito de ameaça, o indivíduo pode ser condenado de 1 a 6 meses de detenção, mas por ser considerado um crime leve, muitas das vezes são realizadas transações penais com o Ministério Público. Nas ruas, os moradores de Petrópolis afirmaram que se sentem seguros na cidade, mas que o sentimento já foi melhor. Mais ou menos, já foi mais, já me senti mais segura. Não participei, nem tive próximo a alguma vítima de roubo, alguma coisa assim não, né? Então eu me sinto seguro. Por enquanto ainda está dando, mas a gente já está vendo que já está subindo para cá os perigos também, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui também já está começando. Henry Alex é professor de espanhol. Ele tem 38 anos e nasceu em Lima, no Peru, mas vive em Petrópolis desde 2012. Ele afirmou que se sente seguro no centro da cidade, mas nem tanto perto de algumas localidades. Em torno das comunidades, a gente acaba não sentindo tanta segurança para sair à noite, né? Por uma série de fatores. Precariedade de iluminação pública, horário de ônibus para volta, ruas muito desertas, falta de policiamento. O professor ainda afirmou que foi vítima de um assalto na Rua Teresa e que já testemunhou outros crimes como este na cidade. Já fui vítima de assalto, depois das 9, 10 horas aqui na cidade. Roubo de celular, sim, mas aí não conseguiram me levar. E aqui também já presenciei alguns assaltos, né? De roubo e tal, mas assim, nada tão escandaloso como uma troca de tiros, assim. O número de incêndios florestais cresceu cerca de 85% no estado do Rio de Janeiro. E segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, só nos 8 primeiros meses deste ano, a corporação já atendeu cerca de 6.000 ocorrências, a mais do que no mesmo período do ano passado. O número de incêndios em florestas do estado aumentou 85%. Em 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atuou em 11.037 combates a fogo em vegetação. De 1º de janeiro a 23 de agosto, foram 7.417 chamados. Em 2024, até agora, já foram 13.595 acionamentos, 2.558 a mais que em todo o ano anterior. O aumento das ocorrências de incêndios florestais está diretamente ligado ao aquecimento global, às ondas de calor e à presença forte do El Niño aqui no estado do Rio, que propiciou dias de muito calor e com baixa umidade. Os municípios de Rio de Janeiro, São Gonçalo e Duque de Caxias estão no topo do ranking dos municípios mais afetados. Além disso, o estado tem feito um investimento em cerca de R$1 bilhão, que tem sido crucial para o combate a essas ocorrências. O Corpo de Bombeiros RJ conta atualmente com 2 grupamentos de socorro florestal e meio ambiente. São unidades especializadas no atendimento a esses tipos de ocorrências que são mais comuns no período de estiagem, entre os meses de maio e outubro. É fundamental ficar atento a alguns cuidados que todos devem ter. Muito cuidado ao descartar as guimbas de cigarro próximos de estradas e em áreas verdes também. Além disso, evitar realizar fogueiras, seja em acampamento ou até mesmo em locais próximos da sua residência. Jamais realizar queimadas, seja de lixo ou até mesmo para abrir outro tipo de cultivo na sua região. Lembrar também que é crime soltar balões e é fundamental não soltar fogos de artifício. No dia 25 de agosto, o incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo. E segundo o geógrafo coordenador do parque, um pequeno palito de fósforo pode causar um impacto imenso para a biodiversidade. Além da queimada, perda de biodiversidade, animais mortos, escassez hídrica, escorregamento de solo, além das problemáticas causadas à saúde do ser humano. Está na hora de tomarmos uma atitude, não está? Já nos dias 9, 17 e 23 de agosto, houve incêndio em vegetação no mesmo trecho, entre as cidades de Areal e Três Rios. As chamas, inclusive, puderam ser observadas por quem passava pela rodovia BR-040. Foi publicada neste mês uma pesquisa eleitoral com as intenções de voto para prefeito de Petrópolis. De acordo com os dados, Ingo Rames lidera com 24%,
seguido por Yuri Moura com 16% e Rubens Bom Tempo com 11%. A pesquisa foi feita pela GERP, Empresa Brasileira de Pesquisas LTDA, e foi realizada com 500 entrevistados no dia 30 de julho nos 5 distritos de Petrópolis. De acordo com o resultado, Ingo Rames lidera com 24% das intenções de voto, seguido por Yuri Moura com 16% e Rubens Bom Tempo na terceira posição com 11%. Eduardo do Blog aparece em quarto lugar com 10%. A pesquisa apontou ainda que 15% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos à Prefeitura de Petrópolis e outros 16% não souberam responder. Os entrevistados também foram questionados em quem não votariam de nenhuma forma nas eleições deste ano. Nessa categoria, Rubens Bom Tempo lidera com 50%, seguido por Yuri Moura com 11% e Eduardo do Blog com 8%. O jornal impresso O Correio da Manhã divulgou nesta segunda-feira uma reportagem especial apresentando dados referentes às eleições nas capitais do país. A apuração de Rodolfo Lago apresenta que na capital fluminense, por exemplo, o atual prefeito Eduardo Paes lidera nas pesquisas. Se você pegar a evolução que a gente tem mostrado aí desde o início do ano, no caso do Rio de Janeiro, há pouca novidade. O prefeito Eduardo Paes, ele lidera com uma margem bastante folgada desde o início do ano, de acordo com as pesquisas. E a última pesquisa do Datafolha demonstra isso, confirma isso, né? A pesquisa do Datafolha mostra o Eduardo Paes com 56% das intenções de voto. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, registrou 5.326 pesquisas eleitorais em todo o país. Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral do Rio de Janeiro, o TSE-RJ, feito no mês de agosto, aponta quedas consideráveis no número de eleitores menores de 18 anos nos municípios da região serrana do estado. Em Petrópolis, a diferença ultrapassou os 40%. Dados divulgados pelo TSE-RJ no mês de agosto apontam uma queda brusca no número do eleitorado facultativo menor de 18 anos. No município de Petrópolis, na região serrana do estado, foi registrada uma queda de cerca de 45% no número de pessoas com idade entre 15 e 17 anos aptas a votar nas eleições municipais de 2024. O levantamento comparou os dados deste ano com os números da última eleição, de 2022. Em Petrópolis, enquanto na última eleição havia 627 eleitores na faixa entre 15 e 16 anos, neste ano o número caiu para 257, uma diferença de aproximadamente 59%. O grupo de 17 anos tinha uma base de 1.132 votantes, e agora o número é de apenas 696 eleitores. Uma diferença de aproximadamente 38%. Em 2022, a cidade de Nova Friburgo tinha um total de 1.222 eleitores menores de idade. Nesta eleição, apenas 684 pessoas estão aptas a votar, representando uma queda de aproximadamente 44%. Em Teresópolis, 927 eleitores menores de idade se encontravam aptos a votar em 2022. Nas eleições de 2024, 659 na faixa de idade estão aptos a votar. O número representa uma diferença de cerca de 29%. Apesar da queda nos números desde 2022, o TRE afirma que vem notado uma crescente participação dos jovens na política. Segundo eles, quando a participação social cresce, a democracia se fortalece. E você vai ver no próximo bloco. Trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro voltam às atividades, mas permanecem em estado de greve. O governo do Rio inaugura primeiro trecho das obras do bonde Santa Teresa no ramal Palamar. Petrópolis cedia seminário sobre justiça climática e racismo ambiental. Gelo é registrado no Pico do Caledônia, em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu.
988375743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Os trabalhadores dos Correios do Estado do Rio de Janeiro anunciaram que normalizaram as atividades mesmo após rejeitarem proposta mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho em assembleia realizada pelo sindicato da categoria. Apesar da retomada dos trabalhos, a categoria permanece em estado de greve. A proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho incluía a antecipação do pagamento de um vale alimentação especial para o período de festas de fim de ano, dividido em 2 parcelas. O compromisso de realizar as contratações mediante concurso público em dezembro de 2024, a garantia de que não haverá desconto dos dias parados e a inclusão de um adendo à cláusula que assegura o pagamento dos retroativos das férias de 2019, que estão atrasadas, sem prejuízo das ações judiciais em curso. Apesar dos pontos apresentados, a categoria sinalizou que as mudanças não foram o suficiente, pois se asseguravam que a unidade nacional poderia propor mudanças mais significativas. Mediante isso, após 15 dias de greve, os trabalhadores suspenderam a greve, a paralisação, mas garantiram e afirmam que a mobilização continua. Por isso, reafirmam os 60 dias de estado de greve. Estamos indo, pessoal, para uma nova jornada. Não acaba aqui. Uma delas vai ser estar junto do TST acompanhando essa discussão do plano de saúde. O TST apresentou também uma proposta de redução do prazo para a apresentação do relatório sobre melhorias no plano de saúde de 90 para 60 dias. Em nota, o Sintect RJ afirma que a luta da categoria permanece em curso e que seguirá vigilante, exigindo o cumprimento dos direitos e preparando-se para as novas mobilizações em defesa dos trabalhadores dos Correios.
O primeiro trecho das obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, no ramal Paula Matos, foi inaugurado pelo governador Cláudio Castro. O novo trajeto começou a operar de forma experimental desde a última quinta-feira para os moradores. Com esse novo marco, a partir desta quarta-feira já foi iniciado de forma experimental o trajeto entre o Largo dos Guimarães e o posto de saúde Hernani Agrícola, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 horas da manhã, apenas para moradores que têm a gratuidade no embarque. Com um investimento de cerca de 70 milhões de reais, as obras de revitalização do sistema de bondes foram iniciadas em janeiro deste ano. As obras têm o objetivo de modernizar a operação e proporcionar mais segurança e comodidade aos passageiros. As intervenções atendem a uma reivindicação antiga da população, que aguarda a retomada dos ramais Paula Matos e Silvestre há mais de 10 anos. É uma alegria estar fazendo essa entrega. O investimento total dessa obra é um investimento de 70 milhões de reais. Já começam 5 bondes a fazer o trabalho agora e tem mais 3 licitados. Até o final do ano serão 8 bondes para a gente poder atender a população. Eu não tenho dúvida que o povo de Santa Teresa ganha demais, o turismo ganha, mas todos aqueles que moram aqui ganham. Cerca de 40 mil pessoas que moram em Santa Teresa serão beneficiadas com a revitalização do trajeto. Em julho, foram registrados cerca de 67 mil embarques no bonde. Atualmente, as obras ocorrem em 2 ramais e o próximo a ser inaugurado é o Silvestre, que faz a ligação entre o Bondinho do Cristo e Santa Teresa. A estudante Beatriz Guimarães, de 28 anos, estava empolgada, porque com o funcionamento do novo trecho, ela vai poder descer do transporte mais próximo da sua casa. Bonde vai ser bom para o morador, porque antes eu, por exemplo, saltava ali na estação do Largo dos Guimarães e tinha que andar um pedaço até chegar na minha casa. Agora com a linha eu vou conseguir andar bem menos, vai ser mais tranquilo. Prefiro pegar o bondinho porque é uma delícia, né? A gente passa ali por cima dos arcos, parece que a gente está passeando no nosso dia a dia, não é a volta para casa, sair do trabalho e vou voltar para casa, parece que eu estou passeando. Então eu sempre opto por pegar o bonde para ver essa paisagem linda de Santa Teresa também. Então estou muito feliz que agora vou poder chegar mais perto de casa com ele. Às vésperas do aniversário desse centenário meio de transporte, que vai completar 128 anos no próximo domingo, dia 1º de setembro, muitas mudanças já são visíveis. Além do incremento no quadro profissional, que desde abril já conta com 34 novos funcionários, mais de 1.000 metros da via permanente e da rede aérea já foram totalmente renovados. A chegada dos novos motorneiros possibilitou a redução dos intervalos entre as viagens, beneficiando moradores e turistas. E além disso, em maio, o sistema recebeu o reforço de mais um coletivo, passando a contar com 5 bondes. Alexandre Paixão, gerente de um bar na rua Pascoal Carlos Magno, também ficou contente pela entrega do novo trajeto. A reinauguração desse trecho da Paula Matos vai ser ótimo para o bairro, para os moradores, os comerciantes, para os turistas que gostam de passear nos bondes. É um trecho bem importante. Vai ser uma coisa maravilhosa de voltar. Morador de Santa Teresa há 19 anos, o mestre de capoeira Vandique Salles, de 72 anos, comemorou a inauguração do primeiro trecho das obras. Apesar de ter moto, ele conta que prefere usar o bonde quando vai ao centro da cidade. Moro aqui há 19 anos e realmente nós estávamos sentindo falta desse transporte, né? Porque nada melhor do que você, por exemplo, precisar de visitar um parente aqui mesmo, um amigo. Eu fico muito feliz de descer acompanhado por um alemão, por um japonês, por um chinês, onde você vê muita alegria, o pessoal dentro conversando, filmando. Então é uma coisa muito fantástica isso. Eu fico muito contente, estou muito satisfeito em saber que o governo está realmente preocupado com esse desenvolvimento social para Santa Teresa. A Fiocruz promoveu em Petrópolis, nesta semana, o seminário Saúde, Favela, Justiça Climática e Racismo Ambiental, na sede do Centro de Defesa de Direitos Humanos da cidade. Durante o evento, foram realizadas visitas técnicas à comunidade do Independência e ao Morro da Oficina para diagnóstico das ações realizadas desde 2022 até agora. O evento, realizado nos dias 26 e 27 de agosto, reuniu cerca de 150 lideranças dos projetos que são realizados em 33 cidades e mais de 150 favelas do estado do Rio, além de acadêmicos e pesquisadores da Fundação.
O coordenador executivo do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, Richarles Martins, destacou que o objetivo do evento é elaborar um diagnóstico coletivo das demandas da saúde nestes territórios. Ele tem como objetivo pensar a construção de uma agenda de ação focada na promoção de soluções que mitiguem os desastres ambientais que afetam de maneira desproporcional as populações em situação de maior vulnerabilidade, especialmente as que vivem em favelas e comunidades urbanas, né? Que são territórios marcados por injustiças, né? E enormes desigualdades. Além disso, o evento também visa construir uma agenda comum para produzir respostas às necessidades da população mais vulnerável, com foco na preparação brasileira para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai acontecer em Belém em novembro de 2025. Petrópolis foi escolhida como a sede do seminário por conta da vulnerabilidade da cidade às mudanças climáticas, evidenciada pela tragédia no ano de 2022. Na ocasião, a maior parte das vítimas eram moradores de periferias e comunidades. A última tragédia em Petrópolis, né, que não pode se dizer como uma tragédia natural, né, porque ela é ocasionada especialmente por descuidados, né, no campo de uma política ambiental adequada, né, de um manejo do solo adequado. Durante o seminário foram realizadas visitas técnicas à comunidade do Independência e ao Morro da Oficina para diagnósticos das ações realizadas desde 2022 até agora. Poucas ações foram realizadas na construção de um planejamento urbano adequado e de uma produção de iniciativas no campo das políticas ambientais que possam vir a evitar futuros desastres, mas, acima de tudo, que possa, de alguma maneira, cuidar dessas famílias que foram vitimadas nessas regiões. De acordo com o balanço do coordenador executivo, as ações realizadas pelos órgãos responsáveis até o momento não garantem condições de vida adequadas para as famílias atingidas. Infelizmente, pelo retorno, né, da sociedade civil da região aqui da cidade, as respostas elas ainda não atingiram os objetivos que deveriam ter sido pactuados, né, para que você pudesse evitar, né, e ações como essa no futuro, mas, acima de tudo, né, da condição de vida adequada para essas famílias que foram atingidas. Uma formação de gelo foi registrada no Pico do Caledônia, em Nova Friburgo, na madrugada da última quarta-feira. Apesar do registro, a meteorologista do IMET aponta que a tendência é de elevação das temperaturas para os próximos dias na região. O Pico do Caledônia, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, registrou temperaturas próximas de 0 graus Celsius, resultando na formação de placas de gelo no topo da montanha na madrugada desta quarta-feira. O guia turístico e montanhista Paulo Braga Júnior registrou a cena em vídeos que foram compartilhados nas redes sociais. Outras cidades serranas também vêm enfrentando baixas temperaturas. Neste mês, Petrópolis chegou a registrar 1,5 graus negativos, enquanto Teresópolis e Itatiaia registraram -1 e -2, respectivamente. Estas cidades ficaram entre as mais frias do país, segundo o ranking do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A meteorologista Anete Fernandes falou sobre a situação climática nesta semana. Depois do episódio frio, as temperaturas esboçam elevação, né, é gradual elevação, não só no Rio de Janeiro, mas em praticamente toda a região sudeste. Então, nessa quarta-feira ainda houve formação de geada, tanto na região serrana do sul de Minas, quanto na região serrana do Rio de Janeiro. Mas a tendência é de redução. Ela ainda afirmou que as temperaturas mais baixas na parte da manhã são uma característica marcante do inverno na região serrana. A tendência daqui para frente é de elevação das temperaturas, mas preservando o friozinho pela manhã, que é uma característica do nosso inverno, independente de frentes frias, tá? O calorão anterior estava associado a uma onda de calor, não é uma característica do inverno. Então, essa semana, temperaturas em gradual elevação, mas principalmente nas partes mais altas, friozinho pela manhã, reduzindo a possibilidade de geada já a partir desta quinta-feira. Mesmo com a tendência de redução do frio, é importante que os moradores da região serrana sigam as precauções para evitar problemas de saúde. É recomendado o uso de casacos, luvas e gorros para manter o corpo aquecido. Em ambientes fechados, é essencial manter uma boa circulação de ar, mas sem deixar portas e janelas completamente abertas para evitar a perda de calor. Também é aconselhável manter-se hidratado, mesmo que a sensação de sede seja menor em dias frios. Mais notícias e informações você encontra no nosso site tvc16.com, além das nossas redes sociais.
o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda a gente está de volta trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.